De 1979 a 1983, teve vice-campeonato e muita garfada no Santos. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? Eu sou Vanderlei Correia, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube e tô aqui com mais uma edição da série Santos nos Campeonatos Nacionais. Santos 8 vezes campeão brasileiro e vamos falar porque esse campeonato brasileiro, que não era campeonato brasileiro, era Taça Brasil, depois virou Roberto Gomes Pedrosa e depois de 70 sim, campeonato brasileiro. Então nós vamos contar essa história e hoje quem vai contar essa história é o Guilherme Nascimento, porque ele fala lá desde 1979 e vai até 83, onde aconteceu um dos grandes roubos. E o Santos foi derrotado aí pro Flamengo em 83, na final, né? Ganhou a primeira por 2-1 e perdeu por 3-0. Mas teve uma série de coisas, os bastidores falando alto contra o Santos mais uma vez, a decisão que era para ser aqui no Morumbi acabou sendo no Maracanã, enfim, muitas coisas. Vamos entender um pouquinho com o Guilherme Nascimento, ele que sabe tudo de Santos. É com você, Guilherme. Tá bom. Bom, 79 é aquele, como o Evaldo falou, né, no campeonato de 78, que teve 70 e tantos times, 79 teve 90 e tantos. Né? Uma loucura o campeonato, né? Assim, era... A gente tem que entender o contexto da época, né? 79 já era o final da ditadura militar e a ditadura, o governo militar da época usava o futebol como promoção política, né? Como o Marcelo lembrou, havia um slogan onde a arena vai mal, um time no Nacional. E onde vai bem, um time também. A arena era o partido político que dava sustentação ao governo militar. Então eles usavam, né, os convites, como não tinha critério técnico, era convite, né, eles fizeram o campeonato de 79 com 94 times, se não me engano. E com tanto time assim, o Santos não jogou. Nem o Santos, nem o Corinthians, nem o São Paulo, nem a Ponte Preta, nem a Portuguesa, né? Porque o Campeonato Paulista de 79, né, o Campeonato Paulista de 78 foi até metade de 79 e em seguida começou o Campeonato Paulista de 79. E aí os times de São Paulo queriam entrar só na fase final, aí deu uma confusão com a CBD, não entrou em acordo e os principais times de São Paulo não disputaram o Campeonato Brasileiro de 79. Apenas o Palmeiras e o Guarani, né, porque tinham sido campeões e campeão e vice do ano de 78, como o Evaldo falou. Aí o Palmeiras e o Guarani já entrou direto na fase semifinal, entre os 16 melhores, né? Coisas de 79. O campeão de 79 foi o Internacional, né? O Internacional fez um jogo assim épico contra o Palmeiras aqui no Morumbi, ganhou de 3-2, uma atuação fora do comum do Falcão, né, que garantiu a passagem do Inter para a final, e aí o Inter pegou o Vasco e ninguém tinha dúvidas de que o Inter seria campeão. Em 80, depois dessa maluquice do campeonato de 79, o campeonato de 80 ficou reduzido a apenas 40 times, só 40, tá? Que foram divididos em 10 grupos de 10. E aí o Santos retorna, mas aí o Santos já tinha sido campeão de 79 e já faz um campeonato bem razoável em 80, né? Vai muito bem na primeira fase, é o melhor time da competição na primeira fase, cai um pouquinho na segunda, na terceira fase começa, a terceira fase que é a fase semifinal, a fase que ia definir os 4 times para as semifinais. O Santos cai no grupo com Santos, Ponte Preta, Desportiva do Espírito Santo e Flamengo. O Santos começa enfiando 3-0 na Ponte Preta e assim, todo mundo está dando como certo que o Santos pode passar, né, para a fase final. O segundo jogo é contra a Desportiva na Vila Belmiro. Todo mundo também está esperando um sacode do Santos, mas a Desportiva entra com 11 jogadores na pequena área, né, junto do lado do goleiro, e o Santos não consegue sair do 0-0 e vai disputar a vaga contra o Flamengo no Rio de Janeiro. E aí, né, meus amigos, enfrentar o Flamengo na decisão no Rio de Janeiro é coisa para... Tem que ser muito, mas muito melhor que o Flamengo para ganhar. Se for mais eu digo o Santos, né? Pois é. Então, em 80, o Santos perdeu a fase para o Flamengo. E o Flamengo é campeão naquele jogo para lá de polêmico contra o Atlético Mineiro, naqueles 3-2 no Maracanã.
né? Aí nasce uma rivalidade absurda entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? Um jogo que, na minha opinião, o Atlético Mineiro era para ser o campeão, né? Porque jogou com o Reinaldo que não fez nada em campo, ele não conseguia nem correr, nem andar. Mas mesmo sem andar, ele fez 2 gols em cima do Flamengo. Era um time espetacular do Atlético Mineiro. Mas o Flamengo acabou ganhando o campeonato de 80. 81, o regulamento é mais ou menos igual, 40 times, 4 grupos de 10, depois uma outra fase com grupos de 4 times, e aí em 81, em vez de ter 4 grupos de 4 na fase seguinte, passa a ter um mata-mata entre dos 16 classificados. Em 81, o time do Santos não é o mesmo de 80, tem uma queda de qualidade bem razoável, né? E o Santos, em 81, pega o São Paulo logo nas oitavas de final e é desclassificado pelo São Paulo. São Paulo tem um timaço em 81, né? E vai para a final, São Paulo contra o Grêmio. São Paulo faz uma semifinal contra o Botafogo também, num jogo épico, com muita reclamação do Botafogo. São Paulo ganha de 3-2 em virada, dá uma confusão na hora do intervalo, tem invasão de campo, dirigente pressionando, e o São Paulo ganha de 3-2, e o Botafogo vai para a final contra o Grêmio e perde para o Grêmio, né? Um confronto Serginho Chulapa pelo São Paulo e Leão pelo Grêmio, e o Grêmio ganha o seu primeiro Campeonato Brasileiro em 81. Em 82, os times ainda eram, para disputar o Campeonato Brasileiro de 82, os times eram chamados de acordo com a classificação no campeonato regional. E no campeonato de 81, o Santos não foi bem, mas acaba sendo chamado para o campeonato de 82. O time bem, assim, comparando com o de 80, é bem inferior. E mesmo assim, esse time vai se arrastando, vai indo bem. Teve um primeiro jogo muito bom contra o Vasco, logo na estreia, com o Clodoaldo no comando técnico. O Santos chega até a fase final, no mata-mata. Primeiro elimina o Londrina e depois pega o Flamengo, né? Os 2 jogos contra o Flamengo são assim, são de doer também para o torcedor santista. No primeiro jogo é no Rio de Janeiro, porque o Santos tem a vantagem da igualdade de pontos, porque o Santos tem mais pontos que o Flamengo. O primeiro jogo é no Rio de Janeiro, o Santos está segurando o empate, chega no finalzinho do jogo, o Flamengo faz 2-1. Aí vem o segundo jogo aqui em São Paulo, no Morumbi, era 1-0 para o Santos passava para a semifinal. E o Santos está ganhando de 1-0 até 80, 81 minutos, aí o Flamengo vai lá e faz o gol. 2 gols tomados no finalzinho do jogo contra o Flamengo, em 82, e o Santos cai fora do campeonato de 82. O campeão é o Flamengo de novo, fazendo a final com o Grêmio, né? Num jogo, acho que tirando os jogos dos anos 60, os campeonatos dos anos 60, eu acho que é o único campeonato que é decidido em 3 jogos, né? São 2 empates, e no terceiro jogo, lá no Olímpico, o Flamengo ganha do Grêmio e fica campeão brasileiro. Então, 79, 80, 81, 82, vamos para 83. 83, o Santos monta um baita de um timaço, né? Vem Serginho Chulapa, vem Paulo Isidoro, né? A defesa se acerta com uma dupla dinâmica, Toninho Carlos e Márcio Rossini, vem o Dema para o meio de campo, então o time, né, passa a ser um time bem competitivo. E esse time tem que ser competitivo, porque o Santos, a rigor, né, como eu falei, para o campeonato de 82, para disputar o campeonato brasileiro, tinha que ter ido bem no campeonato regional no ano anterior. Eu acho que eram os 8 primeiros, né, Guilherme? Eu acho que sim. E o Santos vai muito mal no Campeonato Paulista de 82. Só que a torcida do Santos era muito grande. Então o que a CBF agora faz? Coloca vários times como convidados, como por classificação técnica, e abre 1 ou 2 convites, né? E quem é beneficiado pelo convite, um dos beneficiados é o Santos. Com o compromisso da direção do Santos de montar um grande time para o Campeonato Brasileiro de 83. Esse foi o acordo, né, assim, meio em off, para que isso acontecesse, né? A CBF vai convidar o Santos, mas o Santos não pode vir com esse time. Aí... Oi, fala, Evaldo. Ô, Guilherme,
Inclusive, os torcedores dos outros times dizem, né, que em 82 o Santos caiu de divisão. Quando a gente vai falar de Palmeiras e Corinthians, ele cita 82, não tem nada a ver, né? O Santos, ele foi mal no Paulista, mas nunca caiu no Brasileiro. É que um ano antes... não foi rebaixado. Um ano antes, o Corinthians disputa a Taça de Prata, né? Em 82. E aí a CBF viu que deixar um clube de massa, com muita torcida, não jogar contra os principais clubes do Brasil é um tiro no pé. E porque não tinha, até porque o Corinthians não tinha sido o primeiro, né? O Palmeiras já tinha ido para a Taça de Prata, para a Série B em 81. Sim. Né? Em 82 foi o Corinthians. Né? E aí os caras, pô, agora vai... Todo ano um, né? Todo ano um. Aí os caras... Sim, é coisa da cartolagem, né? Mas o Santos não caiu. O Santos não ia ser classificado. Monta um grande time em 83... Faz alguns jogos na Vila Belmiro com públicos assim de 25 mil pessoas na Vila Belmiro, né, que é inimaginável nos dias de hoje. Vários jogos com 20 mil, 22, 25 mil pessoas na Vila. Dá um sacode no Cruzeiro, no número das fases, se não me engano, de 5-0. Né, vai muito bem. E vai fazer a grande final com o Flamengo. Né? Primeiro jogo aqui no Morumbi, o Santos faz 2-0. Assim... colocou a mão na taça e toma um gol bobo. E o Flamengo sai com a vitória só por 2-1. Não é? Se não me engano, tem uma confusão também de atirar em foguete em direção na hora do gol do Santos. Que dá uma pequena confusão e o Flamengo se beneficia disso e faz o seu gol. E aí vai para o jogo o jogo decisivo no Maracanã. Bastava um empate para o Santos. Bastava um empate, não, o Santos podia até perder por um gol de diferença que o Santos ia ser campeão. Mas assim, Maracanã com apenas 155 mil pessoas. O maior recorde de público no Campeonato Brasileiro em todos os tempos. E hoje é impossível que esse público seja superado. Então, 155 mil pessoas, o torcedor de Santos vai em grande número, né? Vai em grande número, mas assim, enfrentar a torcida do Flamengo no Maracanã é coisa para poucos. Né? O Flamengo começa com a corda toda e faz 1-0. O Santos tenta equilibrar, tem os lances extremamente polêmicos, né? O tal pênalti que não é dado para o Santos, tal. Mas assim, não deu, né? O Flamengo ganha de 3-0. O Flamengo também fez uma grande exibição. Não dá para esconder isso. Talvez, se a arbitragem fosse mais equilibrada, talvez pudesse, né, talvez perder de menos, né, não perder de 3-0, né, como foi o resultado, que acho que muito alto o placar para que foi o jogo, para que foi o campeonato. Né? Mas realmente, eu acho que o Santos não perdeu o campeonato no Maracanã. Eu acho que o Santos perdeu o campeonato no Morumbi. Assim, aquela coisa assim, é um jogo para matar e era para ganhar de 2-0 e o Santos ganhou só de 2-1 e aí foi muito mais difícil enfrentar o Flamengo no Maracanã. E aí eu queria que vocês aí, que já são mais novos, né, que devem ter acompanhado até melhor do que eu essa final, né, que desse esse palpite também como é que vocês viram, como é que vocês veem hoje, como é que foi essa final de 83, como é que foi essa campanha do Santos de 83. Um lance de um pênalti no João Paulo, né, no primeiro tempo, no início do jogo, que o juizão fingiu que não viu, né? Arnaldo César Coelho, né? Enfrentar o Flamengo no Rio com 150 mil pessoas e Arnaldo César Coelho com um apito na boca, não dá. Eu entrevistei, desse time de 83, eu entrevistei recentemente o Pita, entrevistei o Dema e entrevistei o Márcio Rossini. Vamos pela ordem aqui. Márcio Rossini ficou nervoso, chegou a cair o negócio aqui quando ele fala de 82, 83. Porque ele foi tirado do jogo num cartão amarelo no final do jogo aqui. No jogo do... Sim. O José de Assis Aragão tirou ele desse jogo. E tirou o Dema também. Amarelou o Dema também, tirou o Dema desse jogo. No final do jogo, eu assisti esse jogo várias vezes, no final do jogo, eles entrevistam o técnico do Flamengo, e ele fala, escapamos de tomar de 4-5 aqui hoje. Que era o Carlos Alberto Torres, né?
Agora, Carlos Alberto Torres, isso aí. Vamos ver o que a gente faz no Maracanã, mas escapamos, ficou barato pro Flamengo aqui hoje. E o Santos perdeu muitos gols. Aí no jogo lá, aí o Pita, o Dema também falou a mesma coisa, porque eles tiraram o meio-campo, fizeram mais ou menos a mesma manobra que fizeram em 95. Acabaram com o meio-campo do Santos em 95, com o jogo da volta contra o Botafogo aqui. Tiraram o Galo, tiraram o Wagner, fizeram o julgamento do Wagner. E aí o Dema fala a mesma coisa. Pô, só foi o Lino, se eu não me engano, ainda machucou, não jogou também. Então o time meio-campo do Santos jogou todo reserva lá contra o Flamengo. O Flamengo que tinha um timaço. Mas mesmo assim, 1-0 pro Flamengo lá, teve um pênalti no Pita, que o Arnaldo César Coelho, ele tinha que ter vergonha, rapaz. Ele deu um escândalo, né? Uma falta em 2 lances. Na entrevista que eu fiz com o Pita, se vocês assistirem aqui, eu coloquei esse lance, só para mostrar. O pênalti, a falta 2 lances que ele dá no Pita, tava 1-0 o jogo pro Flamengo, hein? Tava 1-0 pro jogo pro Flamengo. Se o Santos empata ali, eu não sei o que poderia ter acontecido. Né? Mas assim... Podia até ganhar de 4-1. Podia? Podia. Mas mudava. E um outro detalhe. A melhor campanha foi a do Santos. Foi. E aí teve bastidores, porque a decisão foi no Maracanã, tinha que ser no Morumbi. Já começa por aí o negócio, né? Que vem antes das duas partidas, né? Oi? Eivaldo? O Eivaldo deu uma Eu não lembro. Muita raiva. Ele caiu ali. É muita emoção. Eu encontrei com o Arnaldo no aeroporto uma vez, na Copa do Mundo de 2018, eu encontrei com ele no aeroporto na Rússia, né? Fiz aquele primeiro jogo em Rostov, e no dia seguinte eu já marquei minha passagem já para ir para São Petersburgo. Ele estava no aeroporto junto com o Casagrande, com o Nilson César. Eu bati um papo com ele lá, conversei com ele, falei, Arnaldo, beleza? Tudo bom? E aí, não dá saudade de apitar, não? Ele, que nada, não sei o quê, ser comentarista é muito melhor do que ser juiz, tal, não sei o quê. Eu falei, e aquela final de 83 lá, você lembra? Você trouxe pra que time mesmo? Eu falei, eu trouxe pro Santos, né? Aí voltando aqui, não sei se caiu a ligação aqui, a internet. Lá do Serginho, no Morumbi, acho que o próprio Márcio Rossini, um dia conversando comigo lá no Quintal do Espeto, ele falou que soltaram o Rojão, não sei se é a torcida do Santos, eu sei que acertou o Serginho, ou próximo a ele, o Serginho caiu, e aí o Serginho foi para fora do campo para ser atendido, os jogadores preocupados ali e tudo, e nesse momento aí saiu o gol do Baltazar, e o Flamengo fez 2-1, para eles foi uma vitória, né? Porque o Santos perdeu muitos gols naquele jogo, inclusive o Serginho. São várias nuances, né? O gol do Zico, por exemplo, com 43 segundos, me parece, do primeiro tempo, no estádio com 155 mil, e o Arnaldo César Coelho com apito na boca, aí são situações que fica complicado. Assim, eu entrevistei os 3, né? Os 3 ficaram muito bravos com todas essas questões aí de bastidores. Mas os 3 foram enfáticos e falaram, o Flamengo tinha um timaço. Isso não tem que se discutir. O Flamengo tinha um timaço. O Leandro o Leandro na lateral direita era uma coisa terrível. Ainda fez um gol, né? O Leandro fez o segundo gol ainda. E o Dema foi lá e fez de cabeça. E o Dema foi categórico. Ele falou assim: o time que quer ser campeão não pode tomar um jogo com 40 e tantos segundos jogando fora de casa. É muita desatenção. Né? Por mais que jogando. O lateral direito do Santos, vocês sabem quem é. Era Toninho, não lembro o sobrenome, tinha muito Toninho com sobrenome no Santos nessa época. Ele toma uma série de olé do Júlio César, o ponteiro do Flamengo, com 30 segundos, você levar um monte de. Acho que é Toninho Silva. Um monte de olé do cara, assim, com 30 segundos é complicado. Vamos dar um desconto, porque o Júlio César dava olé em um monte de lateral. Guilherme Nascimento, baixasse o Fagner. O Fagner, acho que nem era nascido na época, mas baixasse um Fagner nele lá, jogasse o Júlio César 3 metros de altura, pronto, pô. Até bater a falta já dava 2 minutos já. Se fosse o Vitor Ferraz ali, ou o Parazinho, você ia ver só se ele ia fazer aquilo. Parar, o Vitor Ferraz acho que fazia, hein? Vai parar, eu acho que não. O Vitor Ferraz não desculpa, tá marcando muito perto dele, pô. E com todas essas formas malucas aí, né? O Santos em algumas ocasiões aqui recentemente, que acho que tem o respeito da torcida do Santos, né? Mas assim, eu acho que o 83 é um campeonato muito legal de você acompanhar. Pena que terminou desse jeito, né?
E assim, seria você pegar o Santos de 75 e você ver o time melhor, assim, foi melhorando aos pouquinos, e chegar em 83, ganhar o campeonato, voltar para Libertadores por cima, era uma outra coisa. E assim, sem falar que depois o Santos e Flamengo virou uma nhaca pro Santos jogar contra o Flamengo em 84, foi uma tragédia, né? Mas isso aí essa história. O Pita falou o seguinte, que a única coisa que ele ficou, que ele sabia que ele ia ser campeão paulista em 84, porque o time de 83 era muito forte. Falou, cara, a gente não perde esse campeonato de 84, mas nem a pau, porque o time estava muito bem montado, né? E aí foi quando teve a negociação, ele foi para o São Paulo, né? Que ele falou, eu era para ter vencido mais um campeonato paulista pelo Santos, porque de 84 eu sabia que a gente ia ganhar. Mas o time era forte. Porque o time de 84 mudou muito pouco, né? Basicamente era o mesmo, né? Não, foi o ano seguinte, eu acho que o... Rodolfo Pode falar, Rodrigues. Fernando, desculpa. É o Rodolfo. Não, era 83, é o time, a base de 83, mas só o Rodolfo Rodrigues, só isso. O Campeonato Brasileiro, desde, sei lá, de 71, quando começou a bagunça, se fosse um campeonato de pontos corridos, né, até 2002, a gente tem times aí no Campeonato Brasileiro em toda a história que são inegáveis. Esses caras iam ganhar de qualquer jeito, né? A Academia do Palmeiras, o Inter do Figueroa, o Flamengo do Zico, esses aí não adianta, eles iam ser bi, tri, tetra, talvez até mais, né? Mas essas fórmulas malucas aí e esses regulamentos malucos aí tirou muita coisa do futebol brasileiro, né? Porque os clubes brasileiros que representaram o Brasil, às vezes, na Libertadores, nem sempre foram os melhores, né? Não era, às vezes, os clubes que tinham mais regularidade. Você viu em 85, foi uma aberração, né? Coritiba e Bangu. Né? Foi um campeonato, talvez um dos mais bizões, ou talvez o mais fraco de todos, né? Eu discordo, acho que foi um dos campeonatos mais legais que teve, pô. Foi, pô. O terceiro, a gente fala de Curitiba e Bangu, mas o terceiro lugar foi o Brasil de Pelotas. E o Atlético Mineiro tava na semifinal. Pô, o Joinville, foi, Brasil de Pelotas ficou em terceiro. Foi ótimo ganhar de 85. Foi legal. Já caiu fora logo cedo, nem participou desse vexame. 2002 o Santos nunca teria sido campeão se fosse ponto corrido, né? Isso que eu ia falar. Rapaz, esse campeonato de 83 foi doído, viu? Foi doído, eu confesso a vocês que foi uma das primeiras competições que eu assisti do Santos, assim, já torcendo do lado do meu pai, e vi o Santos perder essa competição. Eu não entendia direito ainda, né? Depois eu vi o Santos ganhar em 84 e tal, mas em 83 o Campeonato Brasileiro foi doído porque o Santos tinha um bom time e era para ter vencido. Mas as coisas fugiram um pouco do nosso controle. Forte abraço para vocês, obrigado ao pessoal da Sofis Guilherme mais uma vez, acompanhe o meu canal, youtube.com/Vanderlei Correia, aqui se fala de Santos, aqui você tem séries Garfados, Artilheiros do Santos no Campeonato Paulista, grandes excursões do Santos e essa série agora que é Santos e os Campeonatos Nacionais. Forte abraço para vocês e até a próxima!